Foi difícil de acreditar, mas a Terra não era plana. A sociedade do Renascimento estava pronta para as descobertas. Pouco mais de 500 anos atrás, arte e ciência se misturavam nas mesmas pranchetas. E foi neste tempo mágico de novas concepções e verdades que viveu Michelangelo. Nessa época, Florença fervilhava, todos buscavam o conhecimento. E para isso, os estudiosos transitavam por diversas áreas: astronomia, engenharia, medicina. Michelangelo procurava na anatomia as respostas para suas pinturas e esculturas. Hoje, analisando o trabalho na Capela Sistina, há quem diga que Deus está representado ali por um pulmão. Uma forma que só foi vista graças ao olhar de um médico. O cirurgião Gilson Barreto, ele escreveu um livro desvendando a arte secreta de Michelangelo junto com o químico Marcelo de Oliveira. Quer dizer que então é na representação de Gênesis, quando Deus ordena que Eva se levante do tórax de Adão, é que esse Deus é um pulmão? Exatamente. Na realidade, nós fizemos essa leitura da obra do Michelangelo, dando um foco especial para todo o teto da Capela Sistina, e nós fizemos uma análise de cada uma das cenas do teto da Capela Sistina. E nessa cena que você está fazendo referência, que é a criação da Eva, nós temos três figuras nessa cena. Nós temos o Adão, que está deitado com o tórax do lado esquerdo, né? O tórax é essa região do peito, aberto do lado esquerdo, e a Eva está se projetando para fora do tórax do Adão, seguindo uma ordem singela do Criador que está do lado direito da pintura. E se a gente fizer uma comparação dessa imagem da figura do Criador com uma imagem lateral esquerda do pulmão, nós vamos notar uma semelhança muito grande e concluir que o Michelangelo se inspirou nessa imagem do pulmão esquerdo para desenhar o Criador. Então, foi observada essa relação, quer dizer, ele usava determinados órgãos que tinham a ver com a cena que estava sendo representada? Exatamente. Então, nessa cena específica, o Adão está com o tórax aberto do lado esquerdo. E ele representa uma imagem única, que é a figura lateral esquerda do pulmão. Ela é diferente da anterior, da posterior, ou se a gente olhar de forma medial, que a gente chama. Quer dizer, é um conhecimento próprio de quem está acostumado a praticar a dissecação. Sim, o Michelangelo tem uma correlação muito íntima com a anatomia ao longo de toda a sua vida, né? O Michelangelo, ainda adolescente, ele foi levado pelo pai dele para o ateliê do Domenico Ghirlandaio, que era um grande pintor renascentista. E alguns anos mais tarde, 2 ou 3 anos mais tarde, Michelangelo se destaca muito nesse ateliê e ele é levado para a Academia de Artes de Florença, onde a família dos Médici, o Lorenzo de Médici, era o banqueiro, o poderoso banqueiro que coordenava a academia. Nessa academia, nós tínhamos a reunião dos principais filósofos da época, entre eles o Marsilio Ficino, que teve uma influência muito grande sobre o Michelangelo, que era médico também, músicos, artistas, pintores, escultores. Então, era uma elite de artistas e intelectuais que estavam inseridos dentro da academia. E o Michelangelo, adolescente, vai para lá. E essa academia foi uma das primeiras, foi a primeira a instituir a dissecação humana no currículo de artes. E eles usavam a dissecação como um substrato de aprendizado para a reprodução das figuras, tanto nas esculturas quanto nas pinturas, de tal forma que, conhecendo a anatomia, conhecendo as articulações, os músculos, nós teríamos uma precisão maior da representatividade dessas figuras na obra de arte. E a arte exigia essa precisão nessa época, né? Isso era o Renascimento, né? Exatamente. As figuras eram reproduzidas exatamente como elas eram. E nessa época era, de certa maneira, proibida essa prática, né, da dissecação.
A proibição de violação de cadáveres data de 1300 pelo Papa Bonifácio VIII. Mas depois essa bula papal ela foi sendo maleável ao longo do tempo. Nós temos em 1471 o Papa Sisto IV, que é o Papa que construiu a Capela Sistina, ordenou a construção da Capela Sistina. Ele mesmo foi estudante de medicina durante um período. E então esse período era um período de descobertas do corpo. Os tratados de anatomia, que eram grecos romanos, do Galeno, do Hipócrates, estavam sendo relidos, estavam sendo reestudados. Então havia uma atenção especial ao corpo humano nesse período. E todos os grandes artistas, o grande anatomista do Renascimento é o Leonardo da Vinci. Por que o Leonardo da Vinci? Porque os desenhos de anatomia do Leonardo permaneceram ao longo dos 5 séculos. Ao passo que os desenhos do Michelangelo, a maioria foram perdidos, ele destruiu grande parte, foram queimados, e nós temos hoje poucos exemplares de desenhos anatômicos do Michelangelo. Nós tentamos no livro colocar principalmente desenhos da época. São desenhos que o primeiro tratado de anatomia, que chama De Humani Corporis Fabrica, é do Vesalius e data de 1540 aproximadamente. E esse tratado ele culmina com todos os estudos anatômicos dos pintores, dos artistas do Renascimento. Ele usava a anatomia para fazer uma arte melhor ou ele usava a arte para mostrar o conhecimento anatômico? As duas coisas. A anatomia, na realidade, era a ferramenta que o Michelangelo utilizou para produzir a obra de arte. Mas no caso específico da Capela Sistina e de 2 estátuas, que é a Pietà e o Moisés, que nós analisamos no livro, Michelangelo não só utilizou a ferramenta como artifício para produzir a obra de arte, mas ele colocou a anatomia na própria obra de arte. Então ele usa fragmentos de dissecções humanas, articulações do cotovelo, do ombro, pulmão, coração ou rim, por exemplo, para inserir essas figuras anatômicas dentro do contexto da própria cena pintada. Essa que é a grande novidade que nós estamos mostrando. Como é que foi essa descoberta? Em 1990, um americano publica um trabalho na revista JAMA, que é uma revista científica internacional americana. Esse autor é o Franklin Meshberger, e ele faz uma correlação da cena da criação de Adão, que é a cena mais famosa da Capela Sistina, onde nós temos o Criador que quase toca o dedo do Adão. E o Franklin Meshberger, ele diz, em 1990, que o Criador estaria inserido numa imagem vista lateral do cérebro. Então Michelangelo teria cortado um cérebro no meio, olhado, desenhado e inserido o Criador ali. E ele faz uma interpretação que, como o Adão já está completamente feito, tá, de olhos abertos, atento, esticando o braço para o Criador, talvez o Michelangelo quisesse nos dizer que o Criador estaria passando o intelecto para o Adão no momento da criação. E depois eu me lembrei que eu havia visto 2 representações, uma de um tronco de árvore na cena da expulsão do paraíso e outra numa cena menor, que é dos antepassados de Cristo, que fica nos triângulos laterais da capela. Eu tinha visto 2 peças anatômicas ali e imaginei simplesmente que o Michelangelo usou essas peças como inspiração. Associando todas essas informações e mais essa busca por peças anatômicas no trabalho do Michelangelo, eu encontrei 5 ou 6 peças anatômicas desenhadas como realmente elas são. E diante dessa pequena descoberta, eu apresentei isso ao meu grande amigo Marcelo Ganzaroli de Oliveira, que é docente da Unicamp, é químico, e junto com ele nós começamos a tentar entender a obra
né, do Michelangelo, o teto da Capela Sistina, com outros olhos. E o que nós concluímos foi que não só ele havia representado essas peças em cada cena, mas que a cena toda nos contava a peça que estava representada. Então havia uma coincidência. Como você fez referência à cena da criação da Eva, todas as outras cenas também existia uma correlação entre a posição dos personagens, o apontar, o olhar, a luminosidade que o Michelangelo depositava em cada figura, feito spots de luz, ou no joelho ou no cotovelo, com a peça anatômica que eu havia encontrado. A partir daí, nós passamos a fazer uma nova leitura das outras cenas, tentando buscar o que o Michelangelo queria nos mostrar. Ele usa até anjos para apontar a região que ele está querendo representar, não é? Sim, todas essas cenas, elas possuem uma série de figuras que os estudiosos de arte entendem como figuras de adorno, que seriam enfeites. Essas figuras, que eram consideradas figuras de adorno, o que nós pudemos observar é que elas também são indicativos da peça anatômica que está desenhada no centro da cena. Por exemplo? Por exemplo, um putis que está, um par de anjinhos, de querubins, que são os putis, que estão ao lado de um profeta, eles podem puxar e apontar para o ombro. Assim como os querubins que estão inseridos dentro da cena, junto com o profeta, também apontam para o ombro. E o profeta nada mais é do que o desenho da articulação do ombro, moldado, arrumado, mascarado na forma de uma figura humana. Nem para um médico que tem o olhar acostumado com essa anatomia é fácil de enxergar. Se não houvessem as pistas, você saberia? Não, eu acho que seria impossível. O grande fator que proporcionou que eu e o Marcelo, fizéssemos essa descoberta foi exatamente a iconografia da cena, foram as pistas. E na cena em que é retratado o profeta Joel, uma espécie de um anjo aponta para a região temporal dele, né? Exatamente. Nós temos um querubim que aponta para a face lateral do rosto do profeta Joel. E depois fazendo uma comparação dessa imagem do profeta com o osso temporal, que é exatamente esse osso que se localiza na face lateral do rosto, e chama temporal. Você sabe por que chama? Não. Porque é a região onde o tempo se manifesta com os cabelos brancos. Então é a marca do tempo no rosto da pessoa e por isso chama temporal. Tanto o músculo quanto o osso que está logo abaixo desse músculo. E o Michelangelo retrata esse osso com uma precisão anatômica muito bonita. Então a gente consegue ver a semelhança entre a pintura e o osso simplesmente pelo indicativo do querubim que nos fornece a grande mensagem. E Michelangelo está nos dizendo, olha, é essa região aqui que eu quero mostrar para vocês. Ele queria então ser descoberto, né? Sem dúvida. Levou 500 anos para que isso acontecesse. Então, eu entendo que essa visão, esse olhar que nós estamos tendo para a obra do Michelangelo hoje, essa nova leitura da obra dele, seja a própria leitura que o Michelangelo fazia da sua obra. Essa obra é inédita, é o estudo mais completo feito até hoje no mundo, sob esse ponto de vista, né, da obra de Michelangelo na Capela Sistina. Como é que ela foi recebida pelo mundo artístico, pelos críticos, pelos artistas plásticos? É o livro mais completo em relação às cenas da capela. Nós descrevemos todas as cenas, inclusive com citações bíblicas, e fazemos essa correlação anatômica
de tal forma que qualquer pessoa consiga entender a mensagem ou essa linguagem que nós estamos propondo para a obra do Michelangelo. Então, mesmo não tendo conhecimento de anatomia, é possível fazer essa correlação e nós tentamos deixar isso da forma mais didática e mais fácil para que qualquer um consiga entender o que nós estamos dizendo. Os estudiosos de artes têm como princípio que esses códigos, essas mensagens ocultas não existem em obra de arte. Mas o que a gente o que eu gostaria de deixar bem claro é que nós não estamos criando imagens como quem vê uma figura em nuvem. Essas imagens anatômicas estão fielmente retratadas na obra do Michelangelo, com componente artístico, sim, mas não criadas de forma de uma ilusão óptica. Elas existem e o que nos dá muito conforto em dizer isso é nosso conhecimento anatômico, a presença de 4 anatomistas que fazem citações no livro, que são professores aqui da Escola Paulista de Medicina, Escola de Botucatu, Unicamp, são grandes centros científicos. Esses professores de anatomia dão depoimento no livro, comprovando a imagem anatômica aos olhos deles, olhar científico, e não simplesmente de uma ilusão que pode parecer. E outra coisa que nos deixa muito tranquilos é a iconografia da cena. Seria impossível a gente criar peças anatômicas específicas correlacionando a luminosidade, o apontar, o olhar, todo esse código, e aí a gente teria que inventar uma peça específica para essa região. E ele representava também esses órgãos com as esculturas. Isso. O Moisés, que é essa figura principal do túmulo do Papa Júlio II, foi uma estátua que intrigou muito Freud, já no início do século. De 1904 a 1916, Freud ficou todos esses anos estudando o Moisés de Michelangelo, porque ele achava o Moisés muito intrigante. E o próprio Freud, no início do século, chegou a descrever o que nós estamos chamando hoje de pistas, né? E descreveu a peça anatômica. Ele simplesmente não fez essa correlação entre a pista e a peça anatômica. O Moisés, ele está sentado e com uma barba bastante volumosa, e ele puxa a barba e crava todos os dedos dentro da barba, mas o dedo indicador fica para fora, apontando para o ombro esquerdo, que possui uma faixa. E ele olha também para essa região, para esse lado, ele vira o rosto para o lado esquerdo do corpo. E ao passo que a perna direita é uma perna onde ele puxa toda a vestimenta, expõe supostamente o joelho, e tem uma musculatura muito tensa nessa perna, o que intrigava muito Freud, porque ele dizia, se ele está sentado, por que essa musculatura está definida? Será que ele acabou de sentar ou se ele vai se levantar? Ele ainda está com as tábuas que ele recebeu no Monte Sinai de Deus, debaixo do braço direito. E aplicando essa mesma leitura que nós fizemos no teto da Sistina ao Moisés, nós entendemos que a hora que ele coloca a faixa no ombro, que ele aponta para o ombro, puxa a barba, expondo essa região e olha para o mesmo lado, que na realidade a perna direita do Moisés não é uma perna, mas sim um ombro vista lateral com toda a sua musculatura, com detalhes anatômicos. Nós conseguimos identificar na perna da direita do Moisés 11 estruturas anatômicas que o Michelangelo representou ali. E ele realmente recebeu a contragosto esse convite do Papa Júlio II para pintar a Capela Sistina? Na realidade, muito a contragosto, porque o Michelangelo, ele era um grande escultor e se considerava escultor. E existia uma certa rivalidade entre escultores e pintores. Michelangelo, quando foi convidado pelo Papa para ir a Roma
fazer um grande túmulo, uma série de 40 estátuas para o túmulo do Papa, ele já havia feito a Pietà e o Moisés, que eram duas estátuas magníficas. E ele não se considerava pintor, porque ele entendia que a pintura pode ser mudada. Se você erra, você apaga, vai lá e refaz. Mas a escultura não. Michelangelo foi convidado pelo Papa Júlio II para fazer um túmulo. Chegou aí para Carrara, nas montanhas de mármore de Carrara. Chegou a ficar 8 meses lá cortando blocos imensos. E depois não se sabe exatamente por quê. O que nós temos na literatura é que provavelmente houve uma intriga do Bramante, que era o principal arquiteto do Vaticano e amigo pessoal do Papa, talvez um pouco por ciúmes ou por medo do monumento que o Michelangelo conseguisse fazer para o Papa, e talvez adquirisse muito prestígio por isso, e acaba sugerindo ao Papa que não faça o túmulo, porque ele poderia morrer fazendo um túmulo, e que ele pedisse para o Michelangelo pintar o teto da Sistina, que até então tinha apenas um fundo azul com algumas estrelas. Então, depois de muita discussão entre o Papa e o Michelangelo, que não queria aceitar essa empreitada, o Michelangelo acaba sendo praticamente obrigado a pintar o teto da Sistina. E ele deixa claro isso, né, no recibo? Sim. Numa fase inicial, quando ele abandona um projeto inicial do Papa e apresenta o próprio projeto e começa a execução, nós temos relatos históricos do recibo de pagamento pela pintura, onde o Michelangelo faz questão que se diga Michelangelo Buonarroti, escultor, recebendo os ducados pela pintura. Ele faz questão de que ele seja intitulado de escultor e não de pintor. Para Michelangelo, quem é Deus? Michelangelo era uma pessoa muito religiosa, tá certo? Talvez as pessoas acham um tanto quanto incoerente ele reproduzir ciência, mas eu não sei se ele representou ciência realmente no teto da Capela Sistina. Porque Michelangelo foi um grande poeta, ele deixou mais de 300 sonetos. E nos sonetos, e nós temos alguns fragmentos, inclusive no livro, ele cita em trechos de sonetos que Deus fez o homem à sua semelhança. Então, o que nós teríamos mais próximo de Deus na Terra seria a anatomia humana, o corpo humano. Muito obrigada, Gilson. Obrigado eu pela oportunidade.